Oi, gente, tudo bom? Depois de muitos tutoriais inspirados em famosos que só usam maquiagem neutra, a gente ama, mas eu já tava cansada, eu resolvi causar com a maquiagem sereia com tudo que eu tenho direito, ou seja, tem delineado, tem esfumado, tem degradê com várias cores, tem cut crease, tem de um tudo, tem brilho, tem tudo, gente. É uma maquiagem que eu fiz inspirada na Duda, do Pretty Poison. Eu aprendi com ela a fazer esse formato de make, que parece muito difícil, mas o jeito que ela explica é muito prático e eu vou reproduzir do jeitinho que ela explicou mesmo. Claro que meu olho é um pouquinho diferente, rola umas adaptações, mas até menos esfumado de sombra, mesma cor de sombra eu usei porque eu adorei, gente. A bicha arrasa. Clica para conferir o tutorial dela também. O batom é o Mirella da minha coleção que eu amo. E vem comigo ficar sereia, vamos sereiar, divar, vem, vem, vem. Então vamos lá pro tutorial dessa maquiagem sereia, mística, diva, degradê. Já comecei com a sobrancelha pronta porque eu fiz a micropigmentação, postei essa semana no Instagram. Vou colocar o link aqui pra vocês. Foi com a Lu Make BR que eu fiz. Amei, amei, amei. Ainda tá vermelhinha, mas já tá desenhada, né? Muito mais prático. Já comecei com lápis bege abaixo da sobrancelha e também eu passei um pouco de corretivo em todo o contorno do olho, bem pouquinho. Agora sim, vamos lá. Sombra marrom chocolate, assina da Mary Kay. E vou esfumar em todo o côncavo, levando pra fora. Pode levar bem pra fora esse esfumado, descer mesmo. Ele não é pontudo, ele não vai na direção da ponta da sobrancelha, ele desce mesmo ali. Segue, vai sentindo todo o seu globo ocular, entendeu? Contornando ali onde o pincel afunda. Lembrando que quando você subir a sombra acima do côncavo, ou seja, acima de onde o pincel afunda, você tira a pressão para ela ir se apagando, como tem o lápis bege abaixo da sobrancelha, forma o degradê, né? Agora eu pego uma sombra mais escura também da Mary Kay, a Expresso, e eu vou esfumar agora bem no côncavo mesmo, bem onde o pincel afunda. Abaixo do outro esfumado, dentro do outro esfumado, para deixar esse côncavo mais marcado e já fazer esse degradê também do marrom escuro para o marrom mais claro. Só isso mesmo, movimento. Você coloca o marrom escuro dentro do outro marrom, tá bom? Pense dessa forma. Vou fazer agora a base branca, que é o segredo do cut crease, e que eu achei assim, que eu descobri, né, com a Duda, que é o jeito mais fácil de você conseguir esse efeito de arco. Então, você preenche todo o globo ocular mesmo, certinho. Faz o arquinho. Acabou o olho, acabou a base branca também, tá bom? Ela não vai pra fora. Lembra que eu fiz a maquiagem retrô aqui, bonequinha? A maquiagem bonequinha, ela vai pra fora. A dos Minions também. Essa não, ela acaba ali certinho, faz uma meia-lua, como se fosse uma meia-lua mesmo, gente. É um semicírculo, tá? Eu sempre dou uma esfumadinha ali com a base branca porque eu não aguento, né? Mas não precisa. Agora eu vou pegar uma sombra branca para começar o degradê. Sempre começa com uma sombra clara, geralmente uma sombra branca ou bege. Eu comecei com a branca opaca mesmo, desci ali um pouquinho no cantinho interno de LED. Leves batidinhas, tem que ser um pincel pequeno e firme, tá? Agora eu vou pegar uma sombra verde água da mesma paleta, verde menta, verde água, e vou colocar no outro canto. Lembrando sempre de fazer isso, misturar uma cor com a outra. O encontro tem que sempre ficar esfumado, entendeu? Então parece até que você tem mais cores, porque todas as cores estão se misturando e a mistura sempre forma uma outra cor. Agora eu vou aplicar a sombra mais linda do degradê, que é uma sombra da Makeup Forever, que é a sombra mais rabo de sereia, Ariel, que eu tenho. Ela tem um brilho incrível, uma pigmentação, enfim. É a estrela dessa maquiagem, com certeza. Que sombra linda. Eu vou resenhar no blog bonitinho, pode deixar, mas já fiquei louca para usar nesse passo a passo. Vou finalizar com uma sombra escura, poderia ser uma preta, uma marrom escura, poderia ser uma verde escura, mas eu escolhi azul marinho porque estamos numa vibe sereia. E pensa no mar, o mar ele começa clarinho com a espuma, ele vai ficando esverdeado e no final ele já tá um azul profundo. Então foi isso que eu pensei. Essa sombra é da minha paleta, não é por nada não, mas é um dos azuis mais lindos do mundo. Pego a sombra marrom mais escura, volto com ela, só que com o pincel chanfradinho, só para dar aquela arrematadinha nesse contorno, nesse arco. Eu não marco muito, só o suficiente para criar um sombreamento ali, tá bom? Tranquilo, né? Tá marcadinho. Pode ver que eu vou carimbando de leve a sombra. Feito. Agora eu vou
passar para o lápis preto. Vou aplicar em toda a linha d'água e também descendo rente aos cílios inferiores. Essa parte é opcional, você pode descer mais ou menos. Quem tem olho pequeno, inchadinho, assim como o meu, eu recomendo que você desça mais para poder aumentar bastante o olho. Mas, como eu disse, pode ser bem rente também, depende do seu gosto pessoal. Vou esfumar o lápis levando para fora. E com o mesmo pincel, eu pego a sombra marrom, agora marrom chocolate, e esfumo ali para arrematar, porque esse preto direto na pele, eu acho que fica faltando alguma coisa. Então, eu coloco o marrom, linko com o marrom ali do esfumado da parte superior, e eu acho que fica uma continuidade legal. Delineador preto, eu vou começar a rente aos cílios inferiores, preenchendo a linha d'água para deixar ela bem pretinha e descendo ali um pouquinho rente também, porque sempre fica um pouco de pele ali, então eu tampo com delineador. Vou para fora, já expliquei isso no tutorial de delineado, e faço o gatinho. Aí eu já trago para dentro. Eu vou fazer um delineado bem fininho mesmo, porque se eu fizer um delineado muito grosso, todo esse trabalho que eu tive de fazer esse degradê vai sumir, né? Eu vou sumir completamente com ele. Então, isso depende também do seu tamanho de pálpebra móvel. Se você tiver uma pálpebra móvel grande, você pode fazer um delineado mais grosso, senão tem que ser bem fininho assim, para as cores aparecerem, né? E essa maquiagem é legal porque ela cria uma pálpebra móvel maior para você. Se você não tem, tenta fazer isso que você vai ficar maravilhada, porque eu quando fiz a primeira vez fiquei maravilhada com o tamanho que ficou a minha pálpebra e tudo mais. Corretivo para fazer aquela limpeza, né? Que fica sempre uma sombra cai, você esfuma um pouco mais às vezes do que deveria. Então você limpa com corretivo. E tá pronta a maquiagem. Eu coloquei os cílios postiços depois dessa vez, porque como é uma maquiagem colorida, eu tava com medo de sujar ele. É o All Naturale 03 daqui de New York, que eu uso sempre e amo. E cílios postiços dá outra vida pra maquiagem. Uma maquiagem poderosa como essa pede uns cílios postiços, tá? A não ser que você tenha já naturalmente aqueles cílios enormes e tal. Mas eu acho que vale a pena, porque combina, simplesmente combina, né? A pele tá básica, com pó bronzeador e iluminador, cereística. E na boca eu usei batom Mirella da minha coleção, que é um batom que faz tempo que eu não uso, né? Ele é um pêssego, cor de boca, gente, é um dos batons mais legais que eu tenho, porque ele é muito usável, ele tem uma corzinha muito usável, uma textura semi-mate, bem confortável. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, porque é importante para a divulgação do canal e para eu entender também o gosto de cada uma, né? Porque daí se tem muito like, eu sei que vocês gostam mais, etc e tal. Se inscreva no canal e compartilha com as amigas sereias maravilhosas. Beijo, muito obrigada e bom fim de semana. Um detalhe, recadinho importante, estarei na Beauty Fair, tá bom? Estarei domingo no estande da Vult a partir das 6h30, vou estar junto com a Evelyn. Então, se vocês forem lá, aproveita para tirar uma selfie comigo. Beijão, obrigada, tchau, tchau.